Com muito prazer recebendo no meu canal o Guilherme Amado. Guilherme Amado é leitura obrigatória. Aqui eu e a minha mulher sempre falou, ela fala, puxa, veja o que o Guilherme Amado acabou de postar, tal. Então a gente já entra em leitura obrigatória para quem acompanha, especialmente política brasileira, e nesse momento tão tenso que nós estamos vivendo aqui da história política do Brasil republicano. Então, muito obrigado, Guilherme, por ter aceito o meu convite. E uma primeira questão, não é uma espécie de Esta é Sua Vida, que era um velho programa da TV que nasceu em 1960, que depois foi sendo replicado com outros nomes, porque afinal, como bem disse o Chacrinha, na televisão nada se cria, tudo se copia, né? Mas esse programa começou em 60. Fidel Castro foi entrevistado quando veio ao Brasil em 1960. Você imagina como isso é antigo. Mas eu queria rapidamente queria colocar umas questões para você. Você fez jornalismo? Quando é que você se formou? E eu, claro que eu sei os primeiros locais em que você trabalhou, mas brevemente, assim, você se formou em jornalismo especificamente? Vila, primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite. Fico honrado que você e sua companheira me leiam. Eu adoro o que eu faço. Eu fui formado em jornalismo pela PUC do Rio, formei em comunicação social, né, em 2007, e é um curso muito legal, porque ele te dá uma formação. Eu sou um grande defensor do curso de comunicação social, ao contrário da maioria das pessoas que critica, que diz que é um curso generalista. Eu acho que ele é propositalmente generalista, ele te dá um arcabouço cultural para você poder pensar o que é a comunicação social de uma maneira muito ampla e muito profunda. Então, por isso que a gente estuda muito história, a gente estuda antropologia, sociologia, filosofia, história da arte, história do cinema. E o curso da PUC, naquele momento, era um curso muito rico, porque a gente estudava teatro brasileiro, teatro estrangeiro, história da arte profundamente. Então, você sai com uma formação cultural muito legal. Eu fiz 2 habilitações, fiz publicidade e jornalismo. Trabalhei muito rapidamente com publicidade, em agência de publicidade, como redator, escrevendo anúncio mesmo, e como jornalista, eu estou caminhando aí para 15 anos de carreira. Poxa, bastante. Você sempre trabalhou mais com jornalismo político ou não? Só... Não, eu comecei a minha carreira cobrindo segurança pública, narcotráfico, milícia. Aí eu fui para cobrir narcotráfico internacional, fiquei o ano de 2014 quase todo dedicado a isso, só no final de 2014 que eu vou realmente para o jornalismo político para cobrir eleição, mas viajei à América do Sul fazendo reportagem de tráfico de drogas, ganhei o prêmio ESSO, inclusive por uma reportagem que eu fiz sobre tráfico internacional. E em 2014 eu vou trabalhar com o Lauro Jardim na revista Veja, onde você trabalhou também, na coluna Radar. O Lauro editava, havia 2 décadas, o Radar, e eu fui ser número 2 dele. Fui ser primeiro repórter em Brasília, e depois me tornei número 2 e sigo com ele para o Globo em 2015. Sim. E daí você foi para a Época, não foi assim? Aí trabalhei com o Lauro 5 anos, 4 anos, na verdade. Durante um ano desse período eu me licenciei para estudar fora, e voltei. Quando eu voltei para o Brasil, a gente cobre a eleição de 2018 juntos, e em 2019 eu permaneço no Grupo Globo, mas crio a minha coluna na Época. Nesse último projeto editorial que a Época teve antes de acabar a revista impressa, e a ideia era fazer uma coluna diferente, porque a coluna de notas, geralmente, ela é muito notícia, e as notas sempre muito curtas. Eu começava a coluna com uma análise sempre, na página da esquerda, e na página da direita eu dava menos notas e notas um pouco maiores. Então, no total, ficavam umas 6, 7 notas do lado direito, tratando de todos os assuntos, mas como carro-chefe é política, e na página da esquerda, primeira, sempre uma análise política. Deixa eu lhe colocar uma questão. Aí você foi para o caso de cobrir Brasília, né, o mundo político de Brasília, né, em especial. Como é manter a independência do jornalista em relação às suas fontes e não ser, muitas vezes, sem o querer, instrumentalizado pela fonte, que quer vocalizar algo que a favoreça, a fonte, e usa do jornalista para isso? Como é manter essa distância e, ao mesmo tempo, manter essa fonte de informação que é importante para o seu trabalho? Como é esse desafio?
Vila, é um desafio permanente, e eu acho que é um desafio de qualquer área do jornalismo, porque o jornalismo você trabalha, isso é muito importante a gente ter com clareza, o leitor ter também, a gente trabalha sempre rodeado de versões. Né? Você não esteve na presença do fato, na maioria das vezes, né? Muitas vezes você testemunhou, você foi testemunho ocular, para usar o jargão. Mas, na maioria das vezes, você depende que outras pessoas que estiveram presentes, ou até aí começa a ficar mais complicado ainda, fontes secundárias, quer dizer, pessoas que souberam de pessoas que estiveram presentes, que são as fontes primárias, você sabe a versão do fato. E até por uma questão filosófica, cada um vê um fato de um jeito, né? Embora os fatos existam, eles sejam soberanos, e é muito palpável que isso aqui é um relógio, eu, na hora que vou descrever, eu posso falar que ele é um relógio digital, você pode dizer que é um relógio preto. Nós dois estamos certos e cada um o descreveu de uma maneira diferente. Então, a gente trabalha como jornalista decupando essas diferentes versões, escrutinando para a gente, com o maior número possível de lados, a gente chegar o mais perto possível do que foi, de fato, o fato. E esse trabalho, ele acontece no jornalismo político muito, mas ele acontece no jornalismo esportivo pra caramba, no jornalismo policial. Eu me lembro quando eu cobria assassinatos em favela, você conversava com uma mãe de um garoto que tinha sido assassinado e você saía dali convencido da injustiça que foi o assassinato do filho dela. O filho dela não tinha nada a ver com crime. Quando você ia conversar com o policial, você ouvia uma versão que você saía dali convencido de que houve uma troca de tiros, o policial só se defendeu. E o nosso trabalho é a gente depurar isso, né? É um trabalho permanente. E a melhor maneira de você fazer isso é você sempre saber que você está lidando com versões. Agora, você fez referência até à campanha de 2014, que foi uma eleição, provavelmente acho que é a eleição que mais se gastou dinheiro na história do Brasil, porque a eleição do Petrolão se gastou rios de dinheiro, né? O próprio João Santana depois acabou fazendo delação premiada, disse que recebeu também uma verdadeira fortuna e assim por diante. Então, pegou o período do PT, né? Já em uma relativa decadência, no final do governo Dilma, o segundo governo, então, aí foi um verdadeiro desastre. Depois você viu a questão do impeachment, o governo Temer, processo eleitoral de 18, e o governo Bolsonaro. Nesse período, com tantas mudanças, apesar de não ser tão longo no tempo, pensando historicamente, hoje, agora em 2021, você acha que é o momento mais difícil de fazer jornalismo político agora? Ou a tensão política não é um elemento que acaba dificultando ou criando obstáculos para o teu trabalho? Eu acho que é o pior momento, mais difícil, sem dúvida, mas a tensão política vem num crescente desde 2013. Embora eu não cobrisse jogo político antes de 14, o jogo nacional político, eu, de certa maneira, acabava fazendo um pouco da cobertura política, eu cobria as manifestações de 2013, política local do Rio de Janeiro eu cobria bastante. Durante o PT, o segundo governo Dilma, muito curto, eu cobri todo, cobri ali o finalzinho do primeiro, e estava em Brasília desde 2011, porque, embora eu cobrisse outros temas, eu cobria a partir de Brasília, para veículos do Rio de Janeiro, mas a partir de Brasília. E vivia o que era o governo Dilma. Os governos do PT, e aí, embora eu não tenha coberto os governos Lula, eu tenho muito que os colegas que cobriram contam, não eram exatamente respeitosos com a imprensa. Eles não eram exatamente democratas, muito pelo contrário. Em diversos momentos, eles atacavam também no nível pessoal o jornalista, eles processavam indevidamente. Eu não acho que o processo por si só é um erro, é uma coisa equivocada. Em determinados momentos, as pessoas precisam sim recorrer à justiça para fazer valer os fatos e o bom jornalismo, mas em diversos momentos o PT se equivocava em relação a isso. O próprio presidente Lula, isso é um fato histórico, ele tinha uma relação muitas vezes pouco democrática com os grandes veículos. A Dilma menos, eu achava ela mais respeitosa, mas também não era exatamente o que ela pregava ser no trato com a imprensa. Eu me lembro uma vez que ela, numa frase infeliz,
que, salvo engano, depois ela se corrigiu, ela disse que o jornalismo não tinha que ser investigativo. Alto lá, o jornalismo ele é, por sua essência, investigativo, e um grande ramo do jornalismo, que se chama de jornalismo investigativo, é o jornalismo que investiga malfeitos, e que acabamos todos chamando de jornalismo investigativo, que guarda uma redundância em si. O governo Bolsonaro... aí tivemos o governo Temer, que foi um governo, sob muitos aspectos, respeitoso com a imprensa. Eu publiquei com o Lauro Jardim a investigação sobre a delação do Joesley Batista, em 2017, a primeira reportagem, né, que mostrava ali o que era aquela delação. E eu me lembro que no dia 18 de maio, a publicação foi dia 17, no dia 18 de maio, houve uma expectativa se o Temer renunciaria ou não. E eu fui para o Palácio, porque eu falei, olha, eu não sei como é que eu vou ser recebido lá, mas eu quero ver esse momento histórico. Se o presidente renunciar por conta de uma reportagem que eu fiz, eu quero ver isso. E ele não renunciou, como se sabe, e eu me lembro quando eu saí da entrevista coletiva, eu fui me dirigindo para a sala do Márcio de Freitas, que era o secretário de comunicação da presidência, porque eu queria saber os bastidores, conversar com o Márcio, e eu e vários jornalistas chegamos juntos do Márcio na porta da entrada da sala dele. E o Márcio, na frente de todo mundo, estende a mão para mim e fala parabéns pela reportagem. E ele era secretário de comunicação do Michel Temer. Isso ali, até quando fui estudar fora, eu contei isso para os meus colegas, eram jornalistas do mundo inteiro, como um exemplo de uma coisa positiva do Brasil naquele momento. Porque eu falei, olha, que bom, não houve o que em vários países, mundo afora, acontece nesses casos, no governo Bolsonaro é ostensivo, de se partir para cima da imprensa que incomoda. Isso é um mérito do Temer, é algo que a gente tem que ressaltar. O governo Bolsonaro, Vila, ele é totalmente antidemocrático na postura com a imprensa, porque ele persegue jornalistas, ele lidera uma campanha, ele lidera campanhas orquestradas de assédio moral contra jornalistas, escolhe alvos, comanda, se não diretamente, mas indiretamente, uma milícia digital, como a gente percebe, e essa milícia digital ataca a honra de jornalistas, que muitas vezes isso resvala para o crime virtual presencial, o crime que deixa de ser virtual e passa para o presencial. Então, esses episódios que a gente vê de jornalista apanhando na rua, que foram coisas que aconteceram sobre o PT também, é importante a gente dizer. A gente não pode esquecer que, quando o Lula foi preso, houve toda aquela fase do processo do Lula, a imprensa que cobriu aquilo tudo tinham coberturas muito tensas na rua. Um bom Google lembra às pessoas o que foi aquele período, mas nada que se compare ao período atual. Não há uma comparação entre os governos do PT e o governo atual no que se refere à imprensa. O atual ele é muito mais agressivo, muito mais autoritário, muito mais antidemocrático. Justamente pegando esse gancho, Guilherme, se já foi cobrado por algum político, em tempos mais recentes, por exemplo, de uma informação que você deu e ele disse que não é nada daquilo, etc. Já teve assim alguma relação de pressão de um político importante que tenha te procurado e falado, pô, não é nada disso? Já chegou a acontecer isso? Muitas vezes. Isso é comum. Sim. Isso, às vezes, acontece pelas seguintes razões. Primeira situação, você pode estar errado, você pode sim ter errado, o jornalista erra. Eu lido, quem acompanha meu trabalho sabe que eu lido de uma maneira muito tranquila e pedagógica com o erro. Vou comentar um erro meu recente. Eu publiquei que o ministro Alexandre de Moraes estava com Covid. E ato contínuo, no que a minha apuração se mostrou errada, eu corrigi, inclusive troquei mensagens com o ministro pedindo desculpas por alguma eventualidade, alguma dor de cabeça que aquilo tenha causado a ele. O erro faz parte do jornalismo. Não quer dizer que a gente tenha que lidar de uma maneira banal com o erro. Os erros me incomodam muitíssimo. Agora, a gente também não pode ter ilusão, nem como jornalista, também nem os leitores, as pessoas que nos assistem agora,
de que o jornalista não erra, ou de que o jornalista necessariamente erra por descuido ou por desleixo, enfim. É claro que existe, provavelmente, o profissional que erra por descuido, por desleixo, como existem os médicos que erram por descuido e por desleixo, os garis que erram por descuido e por desleixo, e por aí vai, o arquiteto, vai lá. Agora, muitas vezes, por mais que nós sigamos todos as etapas do bom jornalismo, alguma coisa que a gente não percebeu nessa engrenagem foge ao nosso controle e faz com que a gente erre. E é muito importante que a gente, nesse momento, seja transparente, que a gente corrija imediatamente, peça desculpas a quem de direito e mostre quais são os fatos verdadeiros ao leitor. A segunda opção disso é a mais comum, no meu caso, pelo menos, Vila, que é político estar incomodado com aquilo e não querer admitir que aquilo aconteceu. E aí, enfim, eu tendo segurança da minha apuração, na mesma tranquilidade que eu corrijo, nesses casos, eu mantenho exatamente o que eu publiquei, mesmo que o político esteja dizendo que não ocorreu. Deixa eu te perguntar, há alguma diferença entre ter uma coluna em jornal, revista e num portal? Agora, no caso do Metrópolis, há uma diferença de trabalho, de forma de contato com o público, com as fontes, do teu trabalho propriamente dito? Tem, eu percebo que sim. O leitor de jornal impresso e de revista impressa, geralmente eles são leitores mais velhos, de idade, né? Eu não me lembro exatamente qual era, mas eu também não me recordo se eu estou falando do Globo da época, mas eu me recordo que a faixa etária média de assinantes de um ou de outro, e posso estar confundindo com Folha e Estadão, mas esse dado que eu vou dar é um dado médio para veículos impressos no Brasil. A idade média era acima de 60 anos. Então, veja bem, no meu caso, eu tenho 35 atualmente, era uma relação muito interessante, porque era alguém, às vezes, com a metade da idade do leitor, escrevendo para um público mais velho. E eu nunca perdi de vista que isso era uma experiência, que isso tem tem uma peculiaridade, né? Muitas vezes eu levava temas na coluna que eu sabia que não eram temas que talvez estivessem na bolha média do leitor de 60 anos. Por exemplo, eu acho muito interessante esse mundo de influenciadores digitais. Acho que antropologicamente, sociologicamente, isso é incrível. Então, eu dou notícias sobre isso, mas com a mesma familiaridade, com a mesma constância que eu dou notícias sobre lançamentos de literatura brasileira, literatura estrangeira, lançamentos de história, enfim, coisas que eu gosto de ler. E acho que, como a gente tem, graças a Deus, hoje, uma variedade muito grande de pessoas para ler, pessoas para seguir, pessoas que publicam conteúdo, naturalmente vai haver a pessoa de 60 anos que vai se interessar em ler uma coluna produzida por alguém mais jovem, como vai haver, agora vindo para o portal, certamente eu não sei ainda qual é a idade média do meu leitor, mas certamente eu sei que é mais jovem. Certamente vai haver o mais jovem que vai gostar de ler sobre temas enfim, sobre pessoas que não estão, talvez, ligadas à faixa etária dele. Eu tenho uma variedade de interesses às vezes, meio descolada da minha idade. Então, a gente estava falando antes aqui você estava lembrando de uma cantora dos anos 60, né, no papo antes de entrar, a Evinha. Eu adoro, por exemplo, o MPB, e conheço um pouco, certamente muito menos do que quem viu a MPB se formar, mas eu conheço um pouco. Então, sempre você vai ter na minha coluna notas de Chico Buarque, de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, de Maria Bethânia, como se fosse uma música da minha geração. Mas eu sinto, de certa maneira, que é um pouco da minha geração também, pelo menos a forma como eu me sinto internamente. Pegando essa questão de geração, eu acompanho também, eu trabalhei muito nos meus livros de história,
com o jornalismo do século XIX, passei lá pelo século XIX, passei pelo século XX, como fontes, no campo da política e da história social. O livro das secas, por exemplo, trabalhei com o Jornal do Comércio, depois fui ver o José do Patrocínio, acho que foi o primeiro correspondente da imprensa brasileira que saiu do Rio, foi a Fortaleza cobrir a seca dos 37, que é a pior seca da história do Brasil. Então, eu acabei mesmo no trabalho vendo a mudança da imprensa brasileira, a forma, a paginação, etc. E aí veio a internet, você tem uma revolução mais radical e mais rápida no tempo que nós tivemos. Então, uma coisa, né, toda hora está mudando você tem... E aí as notícias, você falou essa questão dos influenciadores, eu acho engraçado, importante, que eu vou descendo a barra e tem um nome de um monte de gente que não tenha, eu não sei absolutamente quem é, mas eu presumo, deve ser importante, tá aí e tal. E aí é uma outra coisa, é um outro mundo, tal. E essa mudança está aí, não vai voltar, não adianta imaginar que eu vou ter a revista Cruzeiro dos anos 50, tal, não vou ter, é isso daí. Agora, essa questão do texto, propriamente dito, o teu texto muda para o público, você sabe que agora é um público mais jovem, quando você escrever no jornal, em revista, impressas, tal, e o texto de um portal acaba mudando, daquele jornalista investigativo que foi lá, um tema pesadíssimo, a questão do narcotráfico, quer dizer, como que é essa linguagem agora, essa que você está trabalhando? Como é que você faz? Não, assim, eu diria que ele muda para se adequar a algumas necessidades da internet, em algumas ocasiões, alguns tipos de texto que eu produzo, mas na sua essência eu diria que não. Porque a coluna que eu faço, ela tem a notícia como carro-chefe, mas eu publico, como fazia na época também, eu publico com certa frequência análises. Por exemplo, quando eu publico análises, naturalmente são textos mais longos, ou quando são reportagens mais longas também. Há 2 semanas eu publiquei reportagens em cima de entrevistas que eu fiz com um ex-empregado da família Bolsonaro. Essa era uma reportagem mais longa. Naturalmente, o texto era um texto mais próximo do que é um texto de veículo impresso. Mais longo, com frases mais longas, sem ser um texto curto, com um texto dividido em mais parágrafos, como a internet muitas vezes pede, até por uma questão visual. Eu percebo que a visual, de ser agradável para o leitor ler, né, na tela. No veículo impresso, tanto na coluna que eu fazia, como eu falei, a página da esquerda sempre era uma análise de texto, quanto em reportagens que eu seguia fazendo para a época, aí era texto de papel, que naturalmente, até por uma questão biológica, é muito mais agradável de você ler. No entanto, eu acho que cada vez mais você pode e deve fazer reportagens mais extensas também para o digital. E aí você usa, nesses recursos, você usa o texto maior, e aí o leitor que se dispuser a ler aquilo sabe que ele vai ler uma coisa mais fôlego, né? O site da Piauí continua tendo textos enormes, a agência pública, enfim, a New Yorker e por aí vai. Agora, a gente pode usar também outros recursos tecnológicos. Você pode usar o vídeo, você usa muito, você pode usar som, você pode usar infográficos. Isso, trabalhar num portal, me instiga muito. O Metrópolis tem lá uma área de reportagens especiais, quem não conhece pode dar uma olhada lá, que o que vem fazendo nos últimos 6 anos, desde que começou, são reportagens super extensas e multimídias. Isso eu acho uma coisa muito legal, que infelizmente, pela lógica do que é o papel, não dá para fazer, pela natureza do papel, não dá para você fazer. Deixa eu só te perguntar indo para o final aí, porque eu não quero te ocupar. Você fez referência, eu li, essas reportagens foram bombásticas aí sobre o Marcelo, o babá, né, do Jair Renan. Curioso, um babá diferente dos tradicionais. Reportagem como essa, e nesse estilo, como é que ela acontece? Pode parecer uma idiotia que eu estou perguntando, mas assim, mas para quem nos acompanha, a fonte vem a você, alguém que te canta, olha,
a bola, fala, ó, isso daí, você que tem o faro inicial que vai procurar, como é que se constrói um trabalho desse? Pode ser de diferentes maneiras. Você pode partir de uma hipótese e ir a campo checar essa hipótese ou derrubar e você não tem matéria. Para o bem do jornalismo, você não tem matéria, essa hipótese não se confirma. Você pode receber uma dica, né, um famoso bizu, alguém que vai chegar para você e falar assim, olha, aquilo ali está rolando, e essa pessoa quase sempre é uma fonte, é uma pessoa que você conhece. Ou você pode ser procurado por alguém que quer falar. Né? Eu não me recordo agora se na entrevista que foi detalhado que era o Mensalão, em 2005, se foi o Roberto Jefferson que procurou a Renata Lopretti ou ela que o procurou. Mas digamos que acho que foi ele, se não me engano, viu? Isso foi em 2005. Eu também tenho quase certeza que isso, mas eu não quero cravar como certeza porque não tenho absoluta certeza. Sim. Mas digamos que se realmente tenha sido ele que a procurou, é isso, alguém que quer falar, né? Isso já aconteceu algumas vezes comigo. Eu ia dar um exemplo ruim agora. Em 2019, quando começou a Vaza Jato, eu ia falar que o Deltan me procurou, mas não. Fui eu que procurei o Deltan, eu fiz uma entrevista longa com ele na época. Não me recordo agora nenhum exemplo de alguém exatamente que tenha procurado. Acontece muito, às vezes, quando você está publicando sobre um assunto e alguma das vozes envolvidas naquele tema quer falar, ela quer expor o lado dela, ela pede para um assessor de imprensa te ligar e falar assim, olha, o governador disse que não é exatamente isso que está sendo publicado, ele quer te dar uma entrevista. Você pode ver aqui no Palácio, olha, o ministro quer expor o lado dele, tem como você ouvi-lo? E é óbvio que a gente nunca se furta isso, né? O bom jornalismo, a gente abre o microfone, o que não quer dizer, quando eu falo abrir o microfone, que você não vai ser crítico com a pessoa que está te falando. Então, por exemplo, no caso do ex-empregado lá do Bolsonaro, do ex-babá, muitas pessoas falam assim, não, mas a impressão que eu tenho é que você não questionou ele, você ouviu a versão dele, não perguntou se era... Você comprou uma versão de que ela, Ana Cristina, era uma grande vilã e o Bolsonaro não tinha participação. A primeira pessoa não leu, a pessoa que fez isso não leu o que ele disse, porque ele imputa coisas ao Bolsonaro seríssimas. Ele diz que era o Bolsonaro que decidia se ela comandaria ou não comandaria o dia a dia da rachadinha no gabinete do Carlos e no gabinete do Flávio. Então, quer dizer, fica bem claro que, segundo Marcelo Luiz, quem comandava a coisa era o Bolsonaro. Tanto que, segundo Marcelo Luiz, quando se descobriu traído por ela, o Bolsonaro atirou do esquema e se separaram. E ali, segundo esse cara, o Carlos passa a comandar a rachadinha no gabinete dele e o Flávio passa a comandar o da Assembleia Legislativa, o gabinete da Assembleia Legislativa. Então, quer dizer, não teve nenhuma... Ele não poupou o Bolsonaro. Agora, na entrevista, um bastidor aqui, na entrevista, de fato, a grande preocupação do Marcelo Luiz, eu expus isso no texto, era com ela. O ressentimento dele era com ela, por, segundo ele, ter acordado um salário de R$3.000 e ela está pagando R$1.300 para ele. Então, eu, ao longo da entrevista, eu fui decantando, perguntando o que era um visível intento dele em criticá-la, em expor situações dela, e ele não estava preocupado com o Bolsonaro, ele não estava preocupado com o Flávio, com o Carlos. Isso fui eu que tirei dele durante a entrevista. Eu quis entender o que havia para além do interesse dele em me dar uma entrevista, né? Em topar me dar uma entrevista. Perfeito. Pô, muito legal, agradeço muito, Guilherme, você ter dado a entrevista, foi bacana, inclusive para muitos que acompanham o canal também, são jovens jornalistas, gente que está estudando, gente que acompanha o jornalismo no Brasil, né? E você hoje, como eu disse lá,
tem de entrar no Metrópolis, olhar o Guilherme Amado para saber o que está acontecendo. E é uma coisa obrigatória. E todo o teu trabalho, eu sei que não é fácil, porque no fim não é aquele horário de funcionário público. Entra às 8, sai às 12, entra às 14, sai às 18. Não é quase mesmo. é um trabalho constante. É no domingo que aparece, é no sábado, é uma notícia que alguém de madrugada manda. É uma loucura, né? Eu imagino como é teu dia a dia. Então, queria agradecer muito a gentileza de ter me atendido e esse bate-papo. Valeu. Muito obrigado. Vila, eu que te agradeço, foi um prazer. O dia a dia é, como você falou, muito puxado. Eu tenho uma equipe de 4 repórteres que trabalham comigo, 2 aqui em Brasília, um no Rio, uma no Rio e um em São Paulo. Mas eu tenho que ficar o tempo inteiro ligado, mesmo no conteúdo que eles trazem, porque tudo que está na coluna é editado por mim, não só o que eu apuro, mas também o material deles eu tenho que editar, então tenho que ficar ligado. E é muito legal ter essa resposta dos leitores, então participar do teu canal é um privilégio para mim, obrigado. Peço, inclusive, a quem nos está assistindo, que me siga nas redes sociais, acompanhe meu trabalho, palpite lá, critique, elogie. Só não ataca, porque se atacar, a gente tem que bloquear, né, Vila? Valeu. É isso aí, Guilherme. Valeu, então. Muito obrigado, então. Muito obrigado. Um abraço aí. Muito Um abração, obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.